Da capital federal a gente vai para o Rio de Janeiro. Tava falando aqui no começo do Entre Nós, né, gente, desse segundo dia do júri popular do caso Marielle Franco, assassinato da vereadora do PSOL e do motorista dela, Anderson Gomes. E vou chamar a Gabriela Morgado, que está acompanhando muito de pertinho desde ontem. E Gabi, a pergunta que eu queria te fazer é uma expectativa muito grande para o encerramento. A decisão, o veredito saia hoje, né? Isso está mantido? Há mesmo essa expectativa para hoje? Ontem, a sessão foi até tarde da noite, né? Os jurados estavam bastante cansados, até por isso a sessão foi interrompida. Como é que foi essa retomada e qual a perspectiva até o fim do dia de hoje? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Entre Nós. Oi, Renan, boa tarde para você, para Juliana, para Paula, também para todo mundo que acompanha a gente. Foram muitas horas, né, de falas do Ministério Público, da Defensoria Pública e também das defesas dos réus, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. A nova expectativa é que a decisão só saia por volta das 6h, 6h30 da tarde, e a gente está numa pausa nesse momento para o almoço, então o júri deve ser retomado às 2h25 com uma réplica da acusação. O que é isso, né? Para a gente explicar como é que foi o dia de hoje, esse segundo dia de júri popular. Ele começou com as alegações finais da acusação, então, do Ministério Público e também da Defensoria Pública, e depois houve as alegações finais das defesas dos dois réus, os dois ex-policiais militares. O que a acusação, os promotores do Ministério Público tentaram mostrar para o júri popular? Que os réus tentaram matar não só Marielle Franco, mas as 3 pessoas que estavam no carro no dia do assassinato, além de Marielle, também o motorista Anderson Gomes e a assessora da vereadora Fernanda Chaves, que sobreviveu. Os promotores também disseram que há um motivo político, porque tanto Elcio quanto Rony Lessa sabiam que Marielle era vereadora. E ainda, segundo um dos promotores, os réus não estão arrependidos. Um dos promotores chegou a dizer, inclusive, que Rony Lessa só pediu perdão porque está tentando algum benefício com a colaboração premiada que firmou com a Justiça. Todos esses pontos foram rebatidos nas alegações finais das defesas dos réus, que disseram que, apesar dos réus saberem que Marielle era vereadora, esse não teria sido motivo para eles executarem a política, né, que eles teriam sido contratados, então isso não poderia ser um qualificador desse crime que aconteceu. E eles também disseram que os dois não tentaram matar nem Anderson, nem Fernanda Chaves, que acabou acontecendo. A morte do Anderson Gomes teria sido uma consequência, mas não teria sido o objetivo desses dois réus, como afirmou o Ministério Público. E por que isso, esse embate acontece? Porque todos esses qualificadores que a gente chama, eles foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, podem aumentar a pena dos dois réus. Então, apesar, né, das defesas terem falado que eles devem ser condenados, disseram, segundo eles, que deve ser uma condenação justa, porque esses qualificadores podem aumentar as penas. Agora, essa réplica que vai acontecer da acusação pode levar cerca de 2 horas. Depois disso, aí o júri se reúne para poder dar a sua decisão. Então, por isso que a gente tem essa expectativa de sentença só a partir das 6 da tarde. O Rony e o Elcio podem receber, somadas aí, penas de no máximo 84 anos de prisão. Obrigado, Gabi. Tá certo, A gente Gabriela. acompanhou, viu, Ju, Paula, Gabi. Eu estava vendo mais cedo a fala do Rony Lessa nesse ponto que a Gabi trouxe, né, da tentativa de pedido de desculpa. Ele pede desculpa à família da Marielle, pede desculpa à própria família, pede desculpa à sociedade de maneira geral, mas várias vezes, quando se refere a Marielle, não diz o nome dela, não diz vereadora, não diz a Marielle, diz alvo. O alvo. Eu tinha que acertar o alvo. Eu me aproximei do alvo. E aí fica muito difícil mesmo se convencer de que a pessoa está arrependida, está pedindo desculpa quando fala desse caso que se arrasta há 6 anos, um dos casos mais chocantes que a gente acompanhou de violência política, falar alvo em vez de falar o nome da pessoa, né? Obrigado, Gabi. E foram dias aí também de muita emoção, né? A gente viu a companheira, ex-companheira de Marielle Franco falando, muito emocionada. As fotos dos cartazes que a gente estava na frente, algumas fotos e cartazes que foram distribuídos lá mesmo, na frente do Rio de Janeiro. A gente lembra que ainda, a respeito desse crime, a gente está falando hoje do julgamento, de uma sentença que pode sair às 6 da tarde, desses assassinos que são os assassinos confessos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mas a gente tem ainda os mandantes, né? As denúncias de quem são os mandantes desse crime. E aí o caso está no STF. A gente segue acompanhando, segue aqui a Band News TV, Rádio Band News FM, às 6 horas da tarde, se sair o veredito, a gente, é claro, traz aqui para você. Agora,